é colocado na LDO. Em alguns municípios acaba colocando isso na LOA, certo? Mas aí a pergunta é, nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de LDO, nós estamos falando de LOA. Mas o que é a LDO dentro de um planejamento? Me ajude. Aquilo que vai direcionar. E o que está escrito lá? Tem tanta coisa, né? Tem, e deve ter, e deve constar. Aqui, um segredinho para vocês. Vocês não estão na execução, mas vocês estão na fiscalização. E aí, para cobrar e para ajudar. Os municípios fazem as suas LDOs, mas nunca para olhar o que está na LDO do governo do estado. Nunca para olhar o que está na LDO do governo federal. E tem tanta coisa lá que podemos trazer de bom para o nosso município, mas às vezes por falta de enxergar esses detalhes, nós acabamos passando batido. Então, o despertar nosso é para quê? Olhar a LDO dos nossos superiores aí, né? Estado e União. Programas que o governo federal vai destinar recursos, vocês sabem que ele não consegue fazer todas as políticas sozinho. Então ele cria programas. E na LDO vai estar assim, vinculado com a maior parte desses programas. E quando nós olhamos para a LDO do governo federal e olhamos para a nossa, assim, daí eu consigo trazer alguma coisa e já deixar aqui pré-programado só para executar. Os conselhos, não é que eles se envolvem, eles são obrigados. Vamos lá. Vamos. Não, vamos lá, eles são obrigados. Por quê? Bom, qual que é a lógica do conselho? O conselho, ele vai organizar as situações ali de um determinado segmento e vai determinar alguém para fazer a gestão do recurso orçamentário financeiro, que é o fundo. Praticamente todos os conselhos têm os seus fundos dentro da estrutura orçamentária. Bom, então, tanto da assistência social, da criança e adolescente, dos direitos da mulher, da pessoa idosa, do meio ambiente, do Fundeb, da educação, tem que ser chamados pela administração, ou para ser presencial, ou online, enfim, tem que dar condições para que o que for para o orçamento tenha o aval dos conselhos. Não está acontecendo resoluções dos conselhos para isso lá, então pode puxar o orelha de todo mundo. Mas o conselho não tem que ser aprovado em reuniões. O tribunal tinha uma época que estava pedindo a cópia das resoluções. O conselho, o controle interno do município, a hora que vai estar juntando os documentos para prestação de contas, tem que mostrar essas informações, que o conselho aprovou o orçamento para determinado fundo. Jesus! Jesus! Nossa! Mas eu já passei por alguns conselhos, as meninas ainda estão, eu estou ainda. E nunca foi chamado, Marlene? Nunca. A gente não participa em nada dessa construção. Enquanto sindicato, que é tudo para consulta, né? A gente elabora nossos documentos em assembleia e tal, e fazemos o protocolo oficialmente para eles. Enquanto sindicato, que pode entrar em todos os segmentos. Sim, exatamente isso. Mas
porque a gente tem um plano de carreira, um magistério, Sim, sim. de dinheiro. Então a gente faz um todo, um apanhado de um todo daquilo que a gente precisa para os trabalhos. Mas está muito bom para o gestor lá, então. Porque, ó... Não, veja só. Uma verba, melhor, um recurso para ações da assistência social. Existe uma participação do Estado, existe uma participação do governo federal, existe uma participação do município. Em algum momento, tem que ser definido quais são as ações que vão ser. E, inclusive, valores, inclusive programas, que você é chamado nos 3 momentos. No PPA, na LDO e na LOA, antes de ser encaminhado para a Câmara. Por quê? Para te dar o quê? Condições. Olha, não, realmente o teu grupo de trabalho ali, o teu conselho participou. E aqui é o momento que o conselho tem. Então, eu já encontrei situações assim. Uma vez tinha um valor de R$10 mil num elemento de despesa, pessoa jurídica, 33,90, 39. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Aí tinha uma pessoa que fazia parte do Conselho da Criança e Adolescente, que era contadora na área privada. Aí ela olhou e falou assim: e cadê esse dinheiro? Está aqui, mas eu não vi esse dinheiro na conta, eu quero esse dinheiro. Eu falei: senhora, nós estamos tratando de orçamento. Eu falei: não importa, se está no orçamento tem que estar na conta. Eu falei: não é assim que funciona. Aqui está o que? Uma fixação, é o máximo que pode gastar. Não significa que vai gastar. A hora que for gastar isso, aí o município transfere dinheiro para a conta. Mas desse jeito não dá certo. Eu falei: como que não dá? É só vocês verem o que vocês precisam e forem empenhados nessa rubrica, vai dar conta. Não, assim não funciona. Para mim não dá certo isso. E a pessoa era contadora lá na iniciativa privada. Então, não é assim, não que seja difícil, mas é muito detalhe para a gente estar analisando. E quem é de fora não vai entender mesmo. O povo briga por muita coisa e nós que estamos dentro não estamos conseguindo executar o que realmente precisa. Na audiência pública, aí vamos lá. A audiência pública na Câmara, quando a discussão da Câmara, do município executivo também, nós vamos participar. Aí nós chegamos lá e eles convidam associações de moradores, né? Até hoje só apareceu a associação de moradores para participar da audiência pública do executivo. Do legislativo, na última, não apareceu ninguém. Ninguém, só nós, né? Nossa. E do executivo, daí vai dar a associação, tirando nós, o pessoal da associação. Daí, assim, eu não sei, porque é tanta coisa que tem para pensar dentro do município, e aí a gente não tem essa representatividade lá para dizer... Está certo ou não está certo? Esse recurso aqui, teve um ano que teve as meninas ali, não sei se vocês lembram da política das mulheres, e teve R$8 mil para a política das mulheres. O que faz? Que vergonha é essa? E não tinha ninguém lá para dizer assim: não concordamos com esse orçamento, a gente precisa disso, esse orçamento não faz nada, né? Mas não tem. E daí acaba ficando aquilo lá e passa e está tudo certo. Sim. E também a audiência pública, o que serve? Sabe o que eu estou perguntando, professor? Porque nós vamos lá, nós discutimos, a gente fala que, olha, o que está sendo previsto para a Secretaria X não é suficiente. Necessidade, porque a gente tem os recursos humanos, porque precisa de escola de trabalhadores, falta de material. A gente vai ver isso, a gente vai dar, mas esse valor que está aqui orçado vai dar para contemplar. A gente sabe que não é possível contemplar. Tipo assim, de duas uma, ou não vão fazer, ou se estão fazendo, não estão contabilizando na forma correta. Mas e aí, qual é o peso da audiência pública? Nenhuma. Isso é só para deixar mais irritado, né? A não ser que você queira.
A não ser que você queira botar o dedo na ferida. Tipo, você foi lá, ouviu a audiência pública, é a oportunidade que você, enquanto cidadão, tem para se manifestar. Tá? Você vai pegar cópia da ata, porque geralmente são lavradas atas nas audiências públicas. E aí você vai cobrar de quem? Do controle interno, no primeiro momento. Certo? Ali no município. Controle interno não fez, aí você vai cobrar do prefeito. O prefeito não cobrou, aí você vai Tribunal de Contas, Ministério Público, e olha, nós estamos cobrando a nossa parte, ninguém está olhando. Porque eu ouço aquele povo lá, a gente fala, o pessoal do... É só pro forma. Não fala nada mesmo, né? O prefeito só fala assim nas audiências. Tem previsto para fazer uma reforma lá, está previsto para comprar umas mesas lá naquela associação? Não, associação não tem nada. Uma mesma não. E está tudo certo. Uhum. Eu, assim, não concordo com o formato que tem. Vai lá e fala assim, arrecadamos tantos milhões de IPTU. O que essa informação serve? Para a população? Para nada. Agora, com o valor que nós recebemos do IPTU, nós conseguimos pagar tantos servidores, mas ninguém vai ver isso na audiência pública. Nós conseguimos comprar tantos carrinhos para limpeza, mas isso aí é quando você tem isso desmembrado, que não é o caso em todos os municípios. Não traz essa informação. Santa Catarina começou a fazer algumas cartilhas para facilitar a vida do cidadão. E aí ele colocava, olha, o que você pagou de IPTU, ele está indo aqui, ó, nessa área. O que você pagou do ISS está indo aqui. O Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uma estrutura de PPA e de orçamento que permite olhar o quanto foi aplicado do valor que entrou do IPTU por cada região, naquela região. Sabe por que isso? Sabe? Eu vou contar para vocês. Não tinha isso lá. Mas um belo dia, resolveram aderir àquele programa do Itaú, da Fundação Itaú, a Brinc, que manda incentivos para o município, dá o prêmio para o gestor. Só que aí, para você participar desse programa, você tem que fazer adesão e tem que adequar as suas normas contábeis ao formato que a Fundação do Itaú pede. Aí acontece o crescimento dessa situação. Então, todos os municípios que aderiram a esse programa e que colocaram em prática, você pode olhar que tem resultados diferentes. Consegue, assim, abrir o orçamento e entender. Você abre o PPA de Belo Horizonte, tem mais de 1.000 e poucos programas. Então, a chamada da audiência pública é enganosa. Participativa, democrática, não. História lá. Então, é uma propaganda enganosa, porque se nada... E de verdade, até hoje nada mudou. Eles não mudam. Não muda. Só a data. Exato. Só a data. Nada, eu sempre fiquei me perguntando. E se você olhar... Participação, lá na... porque do jeito que coloca, é importantíssima a participação. Então, deveria valorar, né? Ter valor essa participação das pessoas, né? Ouvir a Sim. ali, né? Nem fosse para alterar nós lá no nosso orçamento. Se eu começar a querer... Não, então vamos diminuir. Vamos aqui, ó, vamos colocar um pouquinho mais aqui. Sim. Mas na lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 9º, se não foge a memória, ou no artigo 4, inciso 9º, alguma coisa assim, ele trata que as audiências têm que ser feitas em fevereiro, maio e setembro. Fevereiro do terceiro quadrimestre anterior, maio do primeiro quadrimestre do exercício e setembro do segundo quadrimestre. Para a avaliação das metas bimestrais, se ela está se comportando ou não. Tá, essa daí falando da avaliação. Mas nós já erramos aqui, que nós não ouvimos a comunidade, na hora do planejamento, erramos na LDO e erramos na LOA. E aí na avaliação nós vamos medir o quê? Erramos nos quatro momentos. Vai servir para alguma coisa? Não sei. Não, e os
da comunidade, ou só prestando atenção, né? Aí a comunidade, o prefeito fala assim, não, na tua comunidade não vai ter isso, né? Não tem estado aí e tal. A pessoa fica quietinha, passa algum tempo, aí os vereadores estão lá brigando para aquela comunidade. E essa comunidade precisa disso, precisa daquilo. Não era hora de discutir. Colocar ali, né? Mas eu acho assim, engraçado. Vamos fazer sobre pontos que não deu quórum dos vereadores, que tinha que ter Acho que foi da cultura, né? Eu falo, os vereadores dão tanta importância Que não aparece. que eles não aparecem, teve uma que não deu quórum. Por muitas vezes eu fui para a audiência pública e só estava eu e mais uma ou duas pessoas. Nem os vereadores, porque diz que você tem que fazer lá na Casa de Leis, né, nas audiências. Nem a Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão Permanente, não está presente.